Glória a Deus. Queridos, se você está com a sua Bíblia aí, abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, capítulo 5. Se você não tem Bíblia, você pode nos acompanhar aqui pelo telão. Ou, se você tem no celular, ligue a sua Bíblia. A gente costuma dizer que uma das pessoas mais versáteis nesse mundo é o chamado pastoral. Não há nada que englobe tantas coisas quanto ser pastor. Porque ser pastor é um chamado de Deus, não é uma profissão. E nesse chamado é a graça de Deus que nos capacita e a graça de Deus que nos faz atuar em N áreas que você não é capaz de imaginar. Pastor muitas vezes é conselheiro, é advogado, é consultor financeiro, psicólogo. O que mais que nós somos? Professores. E tantas outras áreas que nós acabamos tendo que atuar para ajudar a vida das pessoas. E hoje eu vou ser um pouquinho aqui de psicanalista. Porque meditando na palavra eu quero estudar um pouquinho sobre a vida e sobre o comportamento de alguns personagens aqui e fazer um paralelo com a nossa vida. Porque a Bíblia, ela não é apenas um livro histórico. Ela é um livro que precisa ser lido. E eu sempre digo que é o único livro nesse mundo que você lê ele na companhia do próprio autor. Já pensou? A gente já leu tantos livros, nesse mundo, e nunca você leu um livro na companhia do autor, a não ser esse aqui, ó. Esse aqui, o autor está junto com você. Ele está aqui dentro de você te ensinando. E eu quero estudar um pouquinho sobre a vida e o comportamento desses homens aqui nessa passagem de 2 Reis, capítulo 5. Uma história muito conhecida de alguns que estão já há um tempo na fé e talvez nova para outros que vão ouvir pela primeira vez. O texto é um pouquinho longo, mas é uma história bem interessante, que vai falar de três homens. Três personagens aqui muito importantes no capítulo 5. Capítulo 5 fala sobre três personagens. Vai falar sobre um sírio chamado Naamã. Vai falar sobre um profeta chamado Eliseu. E vai falar sobre o seu auxiliar, seu discípulo chamado Geazi. A vida desses três homens nos ensina alguns aspectos. E eu quero analisar do ponto de vista da psicanálise, o comportamento de cada um deles e aplicar esse comportamento e mostrar que as pessoas, elas têm virtudes e elas têm fraquezas. Elas têm coisas boas, elas têm coisas ruins. As pessoas têm uma visão correta e às vezes tem uma visão distorcida dos fatos. E é o que nós vamos aprender aqui. Versículo 1. Naamã, o comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Você pode ver que Senhor aqui está com letra maiúscula, ou seja, é Deus mesmo, abençoando outras nações também, tá? Deus não é um Deus, Deus não é brasileiro, irmãos. Deus não é um Deus de Israel, do povo judeu. Deus é um Deus da humanidade. Jesus não morreu para um povo, Jesus morreu para as pessoas. Saíram, verso 2, saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina
que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, está vendo que senhor aqui é letra minúscula, porque é o senhor que era o rei dele. Assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Está entendendo a história, né? Naamã ouviu da menina, foi lá, que na terra dela, se ele estivesse lá na terra dela, ele ia ser curado. Ele vai lá no senhor dele, o rei da Síria, fala: olha, deixa eu ir lá na terra de Israel, porque a menina que trabalha lá em casa, a minha empregada, disse que lá na terra dela eu vou ser curado da minha lepra. E o rei da Síria vai, fala assim: não, então vai. Deu uma carta para ele, e ele levou alguns presentes. Você vai entender por quê, o que significa isso daqui a pouco. E foi lá para o rei de Israel. Quando ele chega no rei de Israel, entrega a carta. Tendo lido, verso 7, tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? O cara ficou desesperado. Notai, pois, e vede que procuram um pretexto para romper comigo. Eles tinham uma aliança. E ele está falando assim: agora ele quer arrumar um pretexto, porque eu sou Deus. O cara manda lá. A lepra era uma doença incurável na época, não havia cura. Ele está querendo um pretexto para fazer uma guerra comigo, porque eu não vou conseguir. De onde ele tirou essa ideia, né? Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus carros com seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Verso 10. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Só até aqui por enquanto. Vamos um pouquinho por etapa, para o texto não ficar muito longo, a gente vai seguindo. Vamos começar a analisar aqui do ponto da psicanálise o comportamento, quem era esse homem Naamã. A primeira coisa que você percebe em Naamã, que ele era um homem de muitas realizações. Ele era um homem que, por meio do seu braço, por meio da sua força, por meio das suas habilidades, ele comandava o grande exército da Síria. E com a ajuda de Deus, ele tinha vencido muitas vitórias. Provavelmente um homem de um caráter, de um temperamento muito forte. Um líder. A grande maioria dos líderes não necessariamente tem que ser. Eles têm um temperamento forte. Eles são pessoas que sabem o que querem, sabem aonde querem chegar e sabem o que tem que fazer. E Naamã havia conquistado muitas coisas para o rei da Síria. Porém, ele tinha uma questão: ele era leproso. Naquela época, a lepra era uma doença, como eu disse, incurável. Toda pessoa que ficava leprosa, ela tinha que ser separada, porque a lepra era uma doença, e eu creio que ainda é, mas hoje há tratamento, né? Hoje não se chama lepra, né? Não usa esse termo, hoje é hanseníase. Mas eu acredito que naquela época, essa lepra de Naamã não era uma lepra visível em uma parte do corpo, porque a lepra ela podia ser no rosto, podia ser nas mãos. Provavelmente essa lepra de Naamã era em alguma parte do seu corpo, que podia ser escondida. E mesmo leproso,
ele continuou trabalhando, porque se fosse algo muito visível, que se fosse algo muito na cara, ele não poderia estar no meio das pessoas, ele não poderia fazer e conviver da maneira como ele convivia com as pessoas. Continuar sendo o comandante do rei da Síria, ele teria sido afastado. Mas o que se percebe é que dentro de casa, a lepra dele era exposta. Aqui começam as nossas lições, aqui começa o nosso aprendizado. Ninguém conhece mais você do que a sua própria família. Você pode ser do lado de fora um herói de guerra, uma pessoa admirável, uma pessoa forte, uma pessoa onde as pessoas olham e falam assim: nossa, que homem, que mulher, gostaria de ser como ele, como ela. Mas muitas vezes pode ser que a lepra está tomando conta do seu corpo. Nós podemos esconder determinadas coisas das pessoas ao nosso redor, mas nós jamais vamos conseguir esconder das pessoas que estão à nossa volta. E por Deus, aquela menina que era escrava dentro daquela casa, que foi tomada do povo de Israel, que trabalhava, uma empregada dentro da casa de Naamã, viu que apesar dele ser um homem guerreiro, um homem de guerra, ele era leproso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não tenha medo de se expor. Porque Deus pode colocar pessoas no seu caminho, que às vezes nem são da sua família, para poder te ajudar nessa área de fraqueza e debilidade da sua vida. Naamã, você vai perceber que Naamã era um homem que tinha um temperamento muito forte, mas ele tinha uma virtude, algumas virtudes nós vamos ver aqui, e essa era uma delas. Ele estava pronto para ouvir. E na grande maioria, as pessoas que estão prontas para ouvir, são as pessoas que também estão prontas para mudar de ideia. Porque quem não ouve ninguém, quem não aceita conselho, quem não aceita opinião, com certeza são aquelas pessoas mais endurecidas, que menos disposição possuem para mudar. Naamã não. Apesar de todo o seu poder, apesar de toda a sua força, ele deu ouvidos a uma menina, a uma empregada que estava na casa dele. Provavelmente ele não ouviu nem da boca dela, ele ouviu da boca da sua esposa, porque a menina disse para sua senhora. Disse ela à sua senhora: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria a sua lepra. Aqui está um outro ponto importante. Essa menina podia ser, essa menina aqui dá uma pregação, irmãos, dá uma noite aqui só para falar do comportamento dessa menina. Deixa eu dizer uma coisa para você, só vou abrir um parênteses, falar sobre essa menina aqui. Não importa onde você esteja, não importa a condição que você esteja, não deixa de abrir a sua boca e proclamar o Deus que você conhece. A história dessa menina é muito parecida com a história no comportamento de José, lembra? José estava lá como escravo na casa de Potifar, ele testemunhou de Jesus. Ele estava dentro do poço, ele creu em Deus. Depois ele foi para a prisão, ele testemunhou do Senhor dentro da prisão. Não importa onde você estiver, aonde você esteja, lembre-se, se você teve um encontro com esse Deus, se você teve um encontro com essa palavra, lembre-se de proclamar o nome desse Deus Todo-Poderoso. Ela fala para sua senhora, a mulher dele fala assim: Naamã, a menina que trabalha aqui em casa falou assim, que se você fosse lá na terra dela lá, o profeta ia curar você.
E aquele homem era um homem, apesar de todo o seu poder, toda a sua força, era um homem que sabia ouvir. Logo em seguida, o que ele faz? E aqui há um outro ponto muito importante que você vai ver duas vezes Naamã repetindo as virtudes. Preste atenção numa coisa. As nossas virtudes são maiores que as nossas debilidades. Eu tenho certeza absoluta que você tem mais virtude na sua vida do que fraqueza. Mas o mal, as pressões e as pessoas ao nosso redor, elas sabem apontar mais, elas sabem mostrar mais as nossas fraquezas do que as nossas virtudes. Por duas vezes você vai perceber aqui, vou te mostrar, por duas vezes um comportamento de Naamã. Esse comportamento de ouvir aconteceu mais uma vez. Mas Naamã também tinha uma outra característica, que era um homem que sabia estar debaixo de autoridade. Ser livre é uma coisa, ser independente é outra completamente diferente. Eu e você somos pessoas livres para tomarmos as decisões que queremos, mas nós não podemos ser independentes, irmãos. Naamã era um homem livre, mas ele não era um homem independente. Quando ele ouve falar que tinha uma solução para o seu problema, a primeira coisa que ele faz, a primeira coisa que ele decide fazer é: vou conversar com o meu Senhor, vou pedir autorização ao meu Senhor, para que Ele possa me deixar ir ao encontro do meu milagre, da minha cura. Ele foi e pede autorização. Então você encontra aqui mais uma virtude na vida desse homem chamado Naamã. Ele era um homem que era pronto para ouvir, e ele era um homem também sujeito à autoridade. Eu quero te perguntar nessa noite: quem você ouve? Ou quem você tem ouvido? Eu espero que você tenha aberto o seu coração para ouvir homens e mulheres de Deus. Porque o Salmo capítulo 1, versículo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantado junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e que a sua folhagem não murcha. Espero que você tenha no seu coração a predisposição para ouvir pessoas que vão te ajudar. A sua referência não é aquele ator da novela, não, irmãos. A sua referência não é aquele cara que fica falando besteira no podcast. A sua referência não é aquele cantor de música sertaneja, não é aquele jogador de futebol. A sua referência precisa ser homens e mulheres de Deus, que Deus colocou na sua vida com o propósito de te ajudar e instruir você. Quem você tem ouvido? Porque, deixa eu dizer uma coisa para você: quem você ouve é quem você se submete. Submissão não é escravidão. A Bíblia diz: sede submissos uns aos outros. Eu respeito muitos homens de Deus e mulheres de Deus que Deus colocou na minha vida, e eu ouço o que eles dizem, eu me aconselho com eles, eu me inspiro na vida deles. Por quê? Porque eu olho para a vida deles e eu vejo um fruto, eu vejo uma transformação. Quem você ouve? É aquele cara que trabalha com você, que já contou as aventuras extraconjugais
que ele já teve no casamento dele, e conta isso enchendo o peito e falando das mulheres que ele já saiu. É esse tipo de pessoa que você ouve. São esses os seus amigos? E aquele que fala das falcatruas, dos golpes, das malandragens, das coisas ruins que ele faz e da forma como ele ganha dinheiro de maneira ilícita, são essas pessoas que você ouve. São essas pessoas que são os seus mentores, os seus conselheiros? Não, não pode ser, irmão. Naamã era um homem que caminhava debaixo de autoridade. E ele foi pedir autorização ao seu Senhor. Então aqui, olhando a vida de Naamã, nós já percebemos no começo dessa história duas virtudes de Naamã. Duas áreas muito fortes na vida dele. Ele era uma pessoa que sabia ouvir e disposto a mudar a sua cabeça, ainda que fosse algo muito contrário, porque eu fico imaginando, ele não estava ouvindo isso de um médico, ele não estava ouvindo de uma grande autoridade, ele tinha ouvido isso de uma menina, que trabalhava como escrava, como empregada na casa dele. Ele tinha tudo, irmãos, para entrar por aqui e sair por aqui. Mas não, ele decidiu dar ouvidos àquilo que aquela menina disse. Ele vai até o seu Senhor, porque ele era um homem sujeito à autoridade. Ele precisava de uma autorização, ele precisava de uma palavra, ele precisava de uma carta. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria, e peca quem é precipitado. Todas as vezes que você tiver que tomar uma decisão importante na sua vida, todas as vezes que você tiver que dar um passo importante na sua vida, busque conselho, querido. Busque ajuda, busque orientação, busque a instrução de alguém que pode te ajudar. Você não tem a necessidade de saber tudo. Eu não sei tudo, irmãos. Na verdade não sei quase nada. Existem algumas coisas, algumas não, existem muitas coisas que eu vou fazer. Eu não faço sem tomar um conselho, sem pedir uma orientação. Seja ele em qual área que for. Às vezes em negócios. Eu não estou falando de você ir lá comprar uma camisa ou comprar um sapato e pedir. Não é isso que eu estou dizendo, eu creio que você está me entendendo. Mas grandes decisões importantes na sua vida. Quantas vezes nós ficamos sabendo de pessoas que tomaram decisões erradas na área financeira e depois sofreram grandes prejuízos, tudo por causa de falta de pedir um conselho, uma orientação. Comprou o que não devia comprar, não tinha dinheiro para aquilo, não calculou os juros daquilo, foi inconsequente na decisão, colocou a família num grande aperto, porque eu sei que às vezes a gente passa alguns momentos difíceis. Já teve momento lá em casa, lá de eu chegar, eu lembro quando estavam os meninos tudo, tinham 5 morando com a gente aqui em Barretos, e eu virar e para eles assim, eu e a Débora, a gente decidia alguma coisa na área financeira, que a gente tinha que comprar alguma coisa ou dar algum passo de fé, mas era uma coisa por um tempo curto, lá 2 meses, 3 meses, e eu já cheguei para os meninos e eu brincava e falava para eles, o negócio é o seguinte, a gente sentava na mesa e falava assim, nos próximos 3 meses vocês estão proibidos de pegar resfriado, nem resfriado nessa casa aqui não pode, porque nós estamos apertados, porque nós vamos fazer isso, isso, isso e isso, mas era um período pequeno. Agora, não dá para se estender num negócio, num compromisso. Às vezes tem pessoas que comprometem o orçamento da família por 24 meses, 36 meses, 48 meses, 60 meses, 5 anos pagando um negócio no limite do orçamento. Não há família que suporte. E depois lá que pagou a 13ª parcela, que pagou a 9ª parcela, descobre, ai meu Deus, que burrada que eu fiz. Aí só há uma maneira de consertar, levar prejuízo. É a única maneira, é a única forma. Por quê? Porque não tomou conselho.
Naamã foi lá e tomou conselho com o seu senhor e pediu uma carta, pediu uma autorização. E ele vai. Já vimos duas coisas aqui de Naamã. Quando ele chega, você sabe, daí você leu a história, o rei de Israel fala assim: o que é isso? O que esse cara veio fazer aqui? Ele veio arrumar um pretexto aqui para arrumar uma confusão comigo. Como é que eu posso? Eu não tenho esse remédio, eu não tenho essa cura. E aqui começa a entrar o segundo personagem, Eliseu. Deixa eu dizer uma coisa para você. A responsabilidade do que está acontecendo à nossa volta é nossa. Há muitos anos atrás, Deus falou conosco como igreja, e eu reparti com os nossos discípulos e com os pastores uma palavra que o Senhor nos deu, e o Senhor disse assim: Eric, a responsabilidade dos pobres dessa cidade não é da prefeitura, não é do governo. A responsabilidade dos pobres dessa cidade é de vocês. Façam alguma coisa. E nós decidimos então abrir o restaurante comunitário. E há mais de 4 anos nós temos servido refeições para 50, às vezes 60 pessoas, já teve algumas vezes até demais. Na pandemia chegamos a entregar 100 marmitex por dia, de graça, para famílias carentes e moradores de rua, sem um centavo sequer de governo. Fazemos isso há mais de 4 anos. Em seguida, abrimos o albergue para abrigar essas pessoas. Uma necessidade foi chamando outra. Uma hora dessa, enquanto nós estamos aqui, tem gente ali atrás, ali, ó, que antes de dormir teve uma refeição. Nessas noites frias que está tendo agora, imagina essa noite como é que vai fazer frio. Em vez de dormir na rua, eles têm uma caminha quente aqui, um cobertor aqui. Tomaram uma refeição antes de deitar. Amanhã de manhã vão tomar uma outra refeição, um café da manhã antes de saírem. Tudo isso também sem 1 centavo de governo. Sabe quem é o instrumento? Vocês aqui. Toda sexta-feira um grupo de irmãos se reúne. Quantos marmitex está fazendo? 55, 60 marmitex toda sexta-feira à noite. Eles colocam nos carros, 4, 5 horas da tarde já começam a preparar esses alimentos. Colocam nos carros e saem aí distribuindo à noite, orando, abençoando essas pessoas. Pastor, cadê esse povo que não vem na igreja? Não importa, irmão. Não importa. Pastor, como nós já ouvimos isso. Vocês estão sustentando vagabundo. Nós estamos trazendo dignidade para as pessoas, irmãos. Nós estamos trazendo amor para essas pessoas. Pessoas que não têm nada para nos oferecer. Elas estão sendo impactadas porque elas estão sendo ajudadas. Aqui no almoço, dormindo, recebendo comida na sexta-feira à noite. E elas não têm nada para nos devolver. Sabe o que se chama isso? Amor. Responsabilidade ao chamado de Deus. Quando Eliseu ouviu que o rei tinha rasgado as vestes, porque a carta não foi para Eliseu, a carta foi endereçada para o rei.
A responsabilidade era do rei, era do governante. Mas o profeta, o homem de Deus, não estava alheio ao que estava acontecendo à volta dele. Querido, não fique alheio ao que está acontecendo ao seu redor. Há uma responsabilidade no nosso coração, há uma responsabilidade para a gente. Muitas vezes nós tocamos a nossa vida apenas olhando para o nosso umbigo, apenas preocupado com as nossas necessidades. Se tem um carro, quero dois. Se tem dois, quero três. Se tem um negócio, eu quero outro. Se tem um, eu quero outro. E esquecemos do que está à nossa volta. Esquecemos da nossa responsabilidade. Eliseu podia ter falado assim, ó: o problema é do rei. O problema é seu, rei, ó, a carta foi endereçada para você, resolve essa bronca aí, resolve esse pepino. Eliseu falou: não, manda esse homem aqui para mim, porque ele vai saber que tem rei aqui em Israel, que tem Deus aqui em Israel. Traz ele, rei, não rasga suas vestes não. No governo passado, aqui da Prefeitura de Barretos, nesse ainda não aconteceu por causa da pandemia, as coisas voltaram ao normal há pouco tempo atrás. Mas no governo passado, antes da pandemia, nós chamamos a secretária da promoção social para vir aqui visitar o projeto. Agendamos, demorou tal, aí ela veio um dia visitar o projeto com uma assessora dela, com uma secretária dela. Aí ela entrou, conheceu o restaurante comunitário, conheceu o albergue, conheceu a estrutura, tudo que nós fazíamos. E no final da reunião, acho que o pastor Fábio estava nesse dia comigo. No final da reunião com ela ali, que mostramos todos os cômodos, todos os ambientes ali, ela estava esperando a facada. Porque promoção social, todo mundo que procura promoção social é para quê? Para pedir. E nós chamamos ela aqui, ela viu tudo, ficou impressionada com a limpeza, com a organização, com o projeto, e sabendo que não sai nem um centavo da prefeitura para esse projeto. E no final do momento, antes quem estava para despedir, estava esperando a gente dar a facada nela, fazer o pedido. E aí nós falamos: secretária, o que a senhora está precisando? O que a senhora precisa? Ela olhou para a assessora dela assim, toda sem graça, deu uma risadinha assim, e eu falei de novo: secretária, o que a senhora está precisando? A senhora precisa de alguma coisa? Nós estamos aqui para ajudar. Nós estamos aqui para servir. E ela ficou completamente desconcertada. Falou: não, tá bom, muito obrigado pelo trabalho que você está fazendo. Qualquer coisa a gente fala, tal. Mais bem-aventurado, irmãos, é dar do que receber. Antes de ficar pensando minhoca, antes de ficar pensando besteira, ouvindo o que o diabo fala no seu ouvido com relação às finanças. Ah, vou ficar levando dinheiro na igreja, vou ficar dando dinheiro para pastor. Querido, você não está dando dinheiro para mim não. E eu vou dizer uma coisa: se você tem essa mentalidade, Deus não precisa do seu dinheiro, fique com ele para você. Faça o que você quiser com ele. Deus sabe o tanto de pessoas têm sido alimentadas. Deus sabe o tanto de famílias têm sido curadas aqui. Deus sabe o tanto de casamentos que têm sido restaurados aqui. Deus sabe de tudo isso. Eliseu entendeu a responsabilidade que ele tinha e ele chamou Naamã para ele. Vem, Naamã. E Naamã foi. Agora eu vou te mostrar analisando o comportamento de Naamã, uma das características desse homem. Você vai ver uma fraqueza dele agora, você vai ver um defeito dele. Quando Naamã chega, Eliseu, versículo 10, então Eliseu, Naamã foi ao verso 9, veio pois Naamã com seus cavalos e seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu, parou lá na porta da casa do profeta. Ele veio de longe, irmãos, uma comitiva.
Verso 10, então Eliseu mandou um mensageiro. Eliseu não saiu na porta para receber o cara. Mandou um recado, dizendo: vai-te, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Não te falei que o líder, ele tem um temperamento forte? Você vai ver agora aqui a característica de alguém que às vezes tem um temperamento forte, meu irmão. Naamã, porém, muito se indignou e foi embora, e virou as costas e foi embora, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, afinal de contas eu sou Naamã, comandante do exército da Síria. Olha a comitiva que eu vim aqui, olha o tanto de coisas que eu trouxe para esse homem, de tantos presentes que eu ia dar para ele. Pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Ele veio cheio de ideias, ele veio cheio de conceitos. Sabe aquela pessoa que tem que ser do jeito dela? Isso era um defeito de Naamã. Tinha que ser do jeito dele. Se não fizesse do jeito dele, isso aqui eu já falei 1 milhão de vezes, é aqui, ó. Não vou falar de novo. Você é esse tipo de pessoa? Que a coisa tem que ser do seu jeito? Que se fizer, porque ele foi com uma mentalidade, ele foi pensando que ia ser de um jeito, e o negócio foi completamente contrário do jeito que ele queria. Imaginei que o cara ia sair, ia me receber, se colocar em pé diante de mim, levantaria a mão, invocaria o nome do seu Deus, iria colocar a mão sobre a minha lepra, e aí sim a minha lepra seria curada. Esse é o problema nosso, irmãos. Nós oramos, nós vamos até o encontro de Deus, nós cremos em Deus. Quando Deus começa a agir, quando Deus começa a trabalhar, quando Deus começa a operar, a gente não entende, fala: Deus, por que o Senhor está fazendo desse jeito? Você começa a orar pela salvação do seu filho, você começa a orar pela situação da sua casa, e de repente seu filho vai lá e chega em casa com a notícia que perdeu o emprego. Aí você fala: Deus, eu pedi para o Senhor salvar o meu filho, eu pedi que o Senhor fizesse uma obra na vida dele, e esse menino perdeu o emprego. Deus, o Senhor não me entendeu. A perdição daquele menino era aquele emprego, meu irmão. Deus sabe todas as coisas, e Ele sabe como fazer as coisas. Deus vai fazer do jeito dele e não do nosso. Quem tem filhos aqui talvez já passou por essa experiência. Seu filho bem pequenininho, querendo te ensinar a fazer as coisas, sem ele ter a mínima noção de como funciona aquilo. E você só vira para ele e fala assim: tá bom. Aí você vai fazer do jeito que ele está te pedindo para você fazer? Não, você vai fazer do seu jeito, que você sabe que só funciona se fizer desse jeito assim. Você acha que com Deus é diferente, irmãos? Naamã voltou revoltado. Aí olha o que ele fala aqui. Deixa eu correr aqui para nós já orarmos já. Aqui, vou acelerar aqui porque já está na fase final. Versículo 12. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi embora indignado. Foi embora bravo. Esse homem me manda mergulhar nesse rio Jordão. Lá em Damasco tem rio muito mais limpo, rio muito mais bonito do que esse. Eu não precisava ter andado tudo isso não.
Eu não precisava ter feito tudo isso não. Podia ter mergulhado lá. Eu ia ficar limpo. Preste atenção. Não é da maneira como você faz. É debaixo da palavra que você está. A gente pode fazer da nossa maneira, mas se você não estiver debaixo de uma palavra, eu vou mergulhar em Farfá, em Abana, que são rios muito mais bonitos, não vai acontecer nada. Pode mergulhar no rio, se não tiver uma palavra. O que eu e você precisamos, irmãos, é de uma palavra para poder se apoiar nela. Pedro estava desesperado dentro daquele barco. Jesus vinha andando sobre as águas. Pedro grita assustado, pensando que era um fantasma, e de repente o Senhor fala assim: se acalme, sou eu. E Pedro fala assim: Senhor, se és tu, me manda ter contigo. E Jesus disse o que para Pedro? O que Jesus falou, irmãos? Vem. 3 letras, V-E-M. Vem. O que Pedro fez, irmãos? Ele foi. Pedro andou sobre as águas? Não! Pedro andou sobre a palavra de Jesus. Porque se ele fosse andar em cima das águas, ele ia afundar. Porque há uma lei dessa terra que diz que tudo que é mais pesado que a água afunda. E essa lei vai imperar, irmãos. Mas quando você tem uma palavra do alto, você pode dar um passo, você pode ir que vai funcionar. A questão não é o rio, a questão é a palavra. E ele foi bravo, irmão. Vamos embora. Perdi meu tempo. O que esse cara me fez fazer? Às vezes a gente faz isso com Deus, né? Não vou mais na igreja não vou mais no grupo familiar, não vou fazer mais isso, vou fazer mais aquilo, não dá certo. Por quê? Porque a gente quer fazer do nosso jeito, a gente acha que tem que ser do jeitinho que a gente imagina. A gente ora, pede para Deus e fala: Deus, faça isso, Senhor, mas deixa eu dar uma dica para o Senhor, porque eu conheço fulano, viu? Se o Senhor trabalhar assim naquela área da vida dele, se o Senhor fizer tocar nesse ponto, Senhor. Aí Jesus vem, Deus vem e mexe tudo diferente. Aí a gente fica bicudo. Magoei. A gente fica bravo, né? Porque Deus não fez da nossa maneira. Deus não fez o nosso jeito. E Naamã voltou para casa revoltado, nervoso, bravo. Mas o que nós falamos? Ele tinha esse temperamento, irmãos. Mas ele era um homem que ouvia. A virtude se manifestando pela segunda vez aqui. Versículo 13. Então se chegaram a ele seus oficiais, subordinados a ele, gente debaixo dele, igual aquela menina empregada dele, e lhe disseram: meu pai, se o homem tivesse dito, se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Meu pai, se tivesse falado para o Senhor fazer um negócio muito complicado, muito difícil, muito penoso, muito trabalhoso, porque a gente acha que é pelo esforço, pela força do nosso braço que nós vamos conquistar determinadas coisas. A Bíblia diz que aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A salvação é de graça, irmão. Se alguém um dia te oferecer por preço na sua salvação, não aceite, porque a salvação é de graça. As bênçãos de Deus são de graça, e você vai perceber daqui a pouquinho isso. Se ele tivesse pedido algo difícil, o Senhor não faria? Já que ele pediu um negócio tão fácil, vai e faz.
Cala a boca, rapaz, você acha que eu não gostei desse negócio? Não. Ele era uma pessoa que ouvia. E todas as pessoas que ouvem, elas já têm uma predisposição a mudar. Repare, quem nunca ouve ninguém, quem sempre tem razão, é aquela pessoa que nunca muda de ideia. Ele morre, ela morre errando, está errado, mas não muda a opinião, a dureza do coração. Quem você ouve? Naamã parou e pensou: tá bom. Foi lá, irmãos. Versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele, e diz: eis agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, Eliseu disse: a virtude, mais uma qualidade do profeta aqui. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, e cuja presença estou, não aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Não ponha preço nos seus valores. Não coloque preço nos seus princípios. Preste atenção no que eu vou te dizer. O dinheiro compra tudo que tem valor. Perdão, o dinheiro, tudo que tem preço, é preço. O dinheiro compra tudo que tem preço, mas ele não compra nada que tem valor. Dinheiro compra tudo que tem preço. Isso aqui tem preço, tem preço, tem preço, tem preço. Mas dinheiro não compra fidelidade. Dinheiro não compra amor. Dinheiro não compra amizade. Dinheiro não compra caráter. Dinheiro não compra honra. Não ponha preço nos teus valores. O dia que você colocar preço, você negociar os seus valores, você está caminhando por um caminho de perdição. E tome cuidado, que às vezes não pode ter volta. Não, fica aqui, meu senhor, toma aqui. Irmãos, faz as contas. Eu não vou me ater para isso aqui não. Mas depois você faz as contas aqui dos quilos de ouro, multiplica por 1000, que é a grama, e calcula pela, não vou nem falar da prata e nem das vestes, só do ouro, que você vai ver quantos milhões no dinheiro de hoje Naamã ia dar para Eliseu. E você percebe que Eliseu tinha necessidade, porque nos capítulos seguintes eles precisaram expandir a casa dos profetas. E eles foram lá trabalhar para cortar lenha, até acontece um lado do machado cair na água, ele faz flutuar o machado. Eliseu com certeza tinha necessidade. Mas as minhas necessidades, elas não podem estar à frente dos meus valores. Se for preciso ganhar menos, mas ser honesto, ganhe menos. Não venda a sua consciência. Não venda os seus valores. Não negocie. Jovem, eu digo para vocês, não negocie. Se o seu namorado falar assim: se você não deitar comigo, eu largo de você, largue dele agora. Não ponha preço nos seus valores. Não ponha preço no seu corpo. Não negocie os seus valores. Porque se você negociar os seus valores,
você vai por um caminho de perdição. Naamã continua, vamos terminar. Disse Naamã: se não queres, peço-te ao teu servo que seja dado levar uma carga de terra em 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. O coração de Naamã mudou. Quando você tem um encontro com o Senhor, quando a gente tem um encontro com a palavra, quando a gente tem um encontro com o poder de Deus. Mas me deixa levar aqui 2 mulos. Essa terra daqui de Israel, lá na Síria, porque toda vez que eu for oferecer um sacrifício, toda vez que eu for oferecer um holocausto, eu não quero oferecer sobre a minha terra, eu quero oferecer sobre a tua terra, porque eu sei que aqui é a terra do Deus verdadeiro. Agora se manifesta outra virtude no coração de Naamã. Verso 18: nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Dimon para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, eu também me tenha de encurvar na casa de Rimon. Quando assim me prostrar na casa de Rimon, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai-te em paz. Deixa eu te explicar o que estava acontecendo aqui. Ele falou assim para Eliseu: meu senhor, eu vou levar essa terra aqui, e eu não vou adorar outro Deus a não ser o Deus de Israel, e eu quero adorar sobre essa terra aqui. Porém, me perdoe o meu senhor, porque o meu senhor lá na Síria, ele depende de mim, e quando ele vai adorar o Deus dele, ele precisa se apoiar no meu braço, e às vezes eu preciso ir lá com ele também me prostrar. Mas me perdoe, eu estou ali por causa de uma submissão, porque lembra que ele era um homem sujeito à autoridade. Ele não chegou lá agora e falou assim: ó, o negócio é o seguinte, meu senhor, agora eu conheci um outro senhor, eu conheci um outro Deus, então agora eu não quero mais saber de você, eu vou... Não, ele continuou sendo um homem debaixo de autoridade. E Eliseu disse para ele assim: vai-te em paz, fica tranquilo, Deus conhece o seu coração. Não importa onde Deus te colocou. Talvez você está num lugar, irmão, você está num meio onde tem gente que é envolvido com tanta coisa ruim, que não serve a Deus, que desobedece a Deus, que adora outras coisas. Não se preocupe, guarda o seu coração. Você precisa estar firme. Você precisa estar firme. Você pode ser um instrumento transformador no meio onde você está. Pastor, o senhor não tem ideia onde é que eu estou, a barra é pesada demais. O sistema é maligno, é corrupto, eu estou cercado de homens e mulheres mundanos, pastor do céu. Não é aonde você está, é com quem você está. Se você estiver com Ele, estabeleça ali onde você está um altar de adoração e continue glorificando o nome do teu Deus Todo-Poderoso. Ele vai ser com você. Naamã era um homem assim. Ele era sujeito à autoridade, ele não abandonou o seu Senhor. Mas ele tinha tido um encontro com Deus, e a presença, e ele havia estabelecido esse propósito. E o último personagem é Geazi. Quando Naamã, verso 19, final. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço
de Eliseu, homem de Deus disse consigo: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã da sua mão, se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Às vezes, nós estamos cercados de tanta gente de testemunho e de exemplo. Você está cercado de pessoas de caráter. Você está cercado de pessoas de honra. Você está cercado de pessoas que temem a Deus, que obedecem à palavra de Deus. Você está cercado de pessoas que têm testemunho. E mesmo assim, a gente insiste em fazer o errado. Isso é perigoso, irmãos. Ele viu o Senhor dele recusar. Ele viu o Senhor dele dizer: não, eu não quero isso. E ele falou: não, tão certo como vive, usou o nome de Deus, tão certo como vive o Senhor, eu não vou desperdiçar essa chance, eu não vou desperdiçar essa oportunidade de ter algum benefício. E ele foi. Então foi Geazi, verso 21, ao alcance de Naamã. Vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem, meu senhor. Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Tudo mentira. Disse Naamã: se servido tomar 2 talentos, tomar 2 talentos, instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais, pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais o levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Verso 25, ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Porém ele lhe disse: porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? A gente acha que está escondendo algumas coisas de Deus, irmãos. Eu fiz um negócio, amarrei e escondi as pontas. Sabe de nada, inocente. Sabe de nada. Os olhos do Senhor estão correndo sobre toda a terra. Quem estava aqui quinta-feira ouviu o pastor Jerry falando sobre a soberania de Deus. Não há nada que possa fugir aos olhares do Senhor. Porventura não fui, porém ele lhe disse: porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Preste atenção aqui. Talvez você não reparou nisso. O que Eliseu pegou? Prata e o quê? Vestes festivais. O que o profeta falou que ele tinha pegado? Era isso ocasião para tomares prata e tomares vestes? Até aqui bateu, ok? Olivais e vinhas. Geazi tinha pegado isso? Não. Ovelhas e bois, servos e servas. Sabe o que aconteceu aqui, irmãos?
O profeta teve uma visão do que acontece quando se toma determinados caminhos na vida. Você começou pegando prata e vestes festivais, Geazi. Mas você vai pegar olivais, você vai pegar vinhas, servos e servas. É um caminho, irmãos, que quem envereda por ele, o caminho da desobediência, como nós ouvimos aqui nos princípios, o caminho da iniquidade, muitas vezes se torna um caminho sem volta. Como diz a Bíblia, um abismo vai puxando outro abismo. Você começou com vestes e com prata, mas você vai tomar olivais, Geazi, vinhas, servos e servas. Cuidado. Determinadas coisas, determinados pecados, determinados males na nossa vida começa desse tamanhozinho, irmãos. Não, pode deixar, pastor, está no controle. Essa coisinha aqui, eu estou fazendo isso aqui, mas não tem não. Não, nós dois só estamos assim. Cuidado, cuidado. Não brinque com essas coisas. Não brinque com o mal. Não brinque com o errado. Não ache que você está no controle. Geazi fez tudo certinho. Ele foi lá, irmãos. Ele foi lá, e quando os servos estavam voltando, antes de chegar bem longe da casa do profeta, ele já despediu os caras. Tá bom, pode vir só até aqui. Pode deixar que daqui para frente eu guardo. Pegou as coisas, escondeu lá num lugar. E chegou lá bonitão na casa do profeta. Onde você estava, Geazi? Não fui em lugar nenhum, não. Por acaso os meus olhos não estavam lá com você, Geazi? E o último versículo, verso 27. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Existem caminhos, irmãos, que se nós não mudarmos, se nós não tomarmos uma posição, não vai atingir só a nós, não. Vai atingir a nossa casa e a nossa família. Não faltou gente na família de Geazi, depois você vai estudar a história, que não tenha ficado leproso. Tudo por causa da desobediência de um homem, que não viu o exemplo, o testemunho, que foi seguir a sua própria cabeça. Deus tem nos cercado de grande número de testemunhas. Deus tem nos cercado de tantas pessoas de bem para nos ajudar, irmãos. E muitas vezes nós insistimos de ir por outros caminhos. Pessoas que simplesmente abandonam a fé, que vão atrás de pessoas que não tem nada a ver. Gente hoje deixando de ser pastoreada, para ser pastoreada, para ser cuidada por gente em programa de televisão, de internet. A internet é uma bênção para levar a palavra para aquele que não conhece. A televisão é uma bênção para levar a palavra para aquele que não conhece a palavra de Deus. Mas às vezes você deixa de estar junto de homens e mulheres de Deus, para ficar dando ouvido para uma pessoa que você nunca encontrou com ela, que você não tem o telefone dela, e parece que aquilo que ela fala é mais importante do que o seu líder, que está o tempo todo chorando por você e gemendo pela sua vida. Geazi não deu ouvido para aquilo que ele estava vendo o tempo todo do lado de Eliseu. Estava o tempo todo vendo o testemunho de Eliseu, e ele foi fazer segundo a cabeça dele, foi fazer do jeito dele, irmãos, por causa da cobiça dos olhos. Ele não olhou o caráter do seu Senhor, ele olhou o benefício que ele ia receber. E a Bíblia diz em Provérbios: aquele que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura
perda. Provérbios capítulo 2. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Que nessa noite a gente possa aprender a história desses homens. A gente possa aprender com a história desse sírio chamado Naamã, de outra terra. Homem durão, turrão, mas que parava para ouvir e que estava disposto a mudar de opinião. Esteja pronto para ouvir, querido. Esteja pronto para mudar, porque senão a gente não vai chegar em lugar nenhum. Faça como o profeta Eliseu, pegue essas virtudes. Um homem que entendeu a sua responsabilidade, um homem que não negociou os seus valores, que se manteve firme. Não troque este lugar, não troque a presença de Deus por nada, irmãos. A gente era tão compromissado, às vezes você era tão compromissado com as coisas de Deus, você era tão envolvido com as coisas de Deus. Aí vai passando o tempo, a gente vai negociando as coisas. A gente troca por uma academia, a gente troca por um lazer, a gente troca por um sofá. Só nessa noite aqui eu citei 2 verdades, eu citei 2 princípios que nós aprendemos aqui nas quintas-feiras. A gente aprendeu numa quinta-feira aqui de princípios, estamos numa série de princípios. Quinta agora tem mais. Vamos aprender sobre a individualidade. Tremendo isso. Sabe, não negocie seus valores. Não negocie a presença de Deus, não negocie o que Deus te deu, sabe? Olha o testemunho das pessoas que estão à sua volta, pessoas que querem o seu bem. Às vezes você vai ouvir uma palavra, você vai ouvir uma direção que não era muito bem do jeito que você gostaria de ouvir, não. Naamã não ouviu muito do jeito que ele queria, não, mas ele, na hora ele emburrou, mas depois ele mudou de ideia, irmão. Mais importante é o que você faz depois. A Bíblia conta a história de um homem que falou, deu um testemunho do seu filho, falou assim para um filho: meu filho, vai lá e faz isso. Ele falou assim: tá bom, eu vou fazer, mas não fez. Aí virou para o outro e falou assim: meu filho, vai lá fazer isso. Ele falou assim: não vou fazer. Só que depois ele pensou bem, foi lá e fez. Aí o Senhor falou assim: qual foi justificado? O que falou que não ia fazer e acabou fazendo, irmãos. O outro falou que ia fazer, mas não fez nada. Já o outro falou que não vou fazer. Igual Naamã, não quer saber não, vou embora para casa. Aí depois mudou de ideia, foi lá e foi curado, irmãos. Não é o que você fala, é o que você pratica. Não é o que nós falamos, irmãos, é o que nós praticamos que vai valer. Eu sou de Deus, tá? Então pratica o que você fala. As pessoas vão ver o quanto nós somos de Deus, não é pelo nosso discurso. Você quer saber se eu sou um homem de Deus? Você quer saber se eu sou uma pessoa de Deus? Senta com essa mulher aqui e conversa com ela. Senta com esse menino aqui, ó. Filma aqui na do centro. Senta com esse menino aqui, pode interrogar ele. Tem pretinho mais bonitinho que esse? Senta com ele. Chama ele num canto e aperta ele na parede. Como é que é seu pai lá dentro da sua casa? O que seu pai conversa lá? Como é que seu pai trata a sua mãe? Pode interrogar, tá de verdade. Pega esse aqui, pega o outro grandão que está casado, que já saiu de casa. Graças a Deus. Uma despesa a menos. Apesar que vira e mexe, ele fila a boia lá, né? Tô brincando, meu filho. Pode ir todo domingo, não tem problema não. Sua mãe gosta. Não é o que eu falo aqui, irmãos, que vale.
É o que eu vivo, é o que eu pratico. É o que a gente vive, irmãos. É isso que conta. Pegue esses testemunhos. Estava meditando na característica, fazendo uma análise do comportamento desses caras. Meu Deus. Você tem mais virtudes do que debilidades. Você tem mais virtude do que defeito, irmão. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você tem mais virtude do que defeito. Fala para ela, pode falar para ela. Ainda que os defeitos dela você quer matar ele, mas tem mais virtude do que defeito. Nós somos assim, irmãos. O problema é o mal que fica nos pressionando, valorizando determinadas coisas em nós. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Fala: Senhor, opera aqui dentro de mim. Me ajuda, Senhor. Eu quero viver dessa forma. Guarda o meu coração. Guarda a minha vida. Guarda o meu coração. Guarda. Guarda, Senhor. Guarda. Guarda, Senhor. Guarda o nosso coração. Senhor, dá-nos um coração como o teu servo Eliseu. Não nos deixe negociar os nossos valores. Senhor, que possamos entender a nossa responsabilidade. Pai, em nome de Jesus, que sejamos homens e mulheres que caminhem debaixo de autoridade, prontos para ouvir, prontos para mudar o coração. Livra-nos, Senhor, desse espírito de Eliseu, de Geazi, perdão. Livra-nos do espírito de Geazi, Senhor, de independência, de andarmos segundo a nossa cabeça e fazemos do nosso jeito. Livra-nos, ó Deus. Livra-nos, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Livra-nos, ó Deus, de sofrermos as consequências dos nossos familiares pela nossa desobediência. Livra-nos, ó Deus. Livra-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Oh Jesus, te adoramos, Senhor.